A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. O que Galópolis tem a ver com tudo isso? Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, começando mais um Museando, isso mesmo, um episódio especial, um episódio muito interessante. Eu acho que a gente nunca falou sobre esse tema antes, então é um episódio inédito. E aqui a gente já começando nossos episódios com a numeral 100, né? Já estamos aqui no terceiro dígito dos nossos episódios, olha aí. Será que a gente chega até o quarto dígito? Vamos ver, hein? Só o tempo dirá. E hoje, para compor essa bancada aqui comigo, elas que são lindas, maravilhosas, ninguém. Porque, infelizmente, Marina Gouveia e Juliana Gueiros não estão aqui com a gente, né? Tiveram alguns probleminhas, né? Mas falaram, ó, precisa ser gravado, então gravem. A gente tá gravando aqui hoje. E apresentar, então, nossa convidada de hoje, a Giovana Erlo. Olá, tudo bem, gente? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Gustavo. Agradeço também as meninas que não estão presentes, estão aqui presentes, né, em imaginação conosco. Estão nos nossos coraçõezinhos. Giovana, fala um pouquinho, pessoal, um pouquinho sobre você, o que você gosta de fazer, com quem você já chupou laranja. Que pergunta polêmica, hein? Bom, pessoal, então eu sou Giovana Erlo, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou da cidade de Caxias do Sul e mais especificamente de uma região bem específica ao sul da cidade de Caxias do Sul, que é a região de Galópolis, que é o que a gente vai debater um pouquinho mais adiante. Mas para falar um pouquinho mais de mim, eu atualmente sou várias coisas, né? Nós vivemos em uma sociedade em que temos que ser multifacetadas. Então, eu sou educadora da rede pública do estado do Rio Grande do Sul, sou professora de história, também trabalho com outras disciplinas de ciências humanas e sociais aplicadas. Eu também trabalho como historiadora e como museóloga e pesquisadora nas horas vagas sempre que possível. Então, eu sou licenciada em História, sou mestra em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cá estou para conversar um pouquinho sobre minhas linhas de pesquisa, os temas que eu já pesquisei e um pouco das experiências também no meu ambiente profissional. Maravilha! Você como professora de História do Rio Grande do Sul, qual é a sua relação com a semana do dia 20 de setembro? Eu vou ser mais polêmica ainda do que chupar laranja com coleguinhas. Eu acho que a semana do dia 20 de setembro é bastante complexa para a gente pensar na questão das próprias relações entre o Rio Grande do Sul, o resto do país, os interesses por trás desse 20 de setembro e como foi essa construção dessa data comemorativa, assim como todas as outras que a gente tem no nosso calendário nacional. As datas comemorativas são sempre uma construção social. Às vezes eu acho que essas construções sociais também precisam ser problematizadas. Mas acho que é um assunto para um próximo episódio. Então é isso, já conhecemos um pouco da Giovana, então bora pro nosso episódio. Ó, você já falou sobre o território que você ocupa, chamado Galópolis, né? Mas a gente precisa saber e conhecer um pouquinho mais que território é esse. Então você pode falar um pouquinho sobre o território e como esse tema chegou até você, ou se você se interessou por esse tema, como é que foi essa relação? Perfeito, Gustavo. Olha só, esse tema, ele é bastante caro para mim, o tema e o território como um todo. Na verdade, eu não tive muita escolha, sabe? Eu acho que esse tema meio que me escolheu, porque eu sou moradora dessa região. Então, colocando também, me inserindo dentro desse tema, eu sou filha de costureira, sou filha de um lenhador que trabalhou durante muito tempo em um lanifício,
que foi o responsável pelo desenvolvimento econômico, político, social de Galópolis ao longo do tempo. Então, meio que desde sempre eu estive inserida nessa dinâmica industrial que movimenta a história desse território de Galópolis. Mas acho que vai fazer mais sentido se eu contar uma breve historinha, pode ser? Então vamos lá. Acho que além de professora de história, eu sou uma contadora de histórias. Então embarquem comigo nessa imaginação. Imaginem vocês que lá no ano de 1894, lá no norte da Itália, na cidade de Schio, um grupo de 328 operários realizaram uma greve em um lanifício chamado Lanifício Rossi, reivindicando melhores condições trabalhistas. Acontece que, à época, não existiam direitos trabalhistas, obviamente, e o proprietário do lanifício, à época, deu duas opções. Então, vocês não estão me vendo, mas imaginem que eu estou fazendo aspas no ar agora. As opções foram, ou vocês vão para a prisão, ou vocês vão para o Brasil. Fica aqui a pergunta, né? Para onde vocês iriam? E esses operários decidiram vir para o Brasil e eles acabaram sendo direcionados para diferentes locais. Desses 328 operários, 28 deles acabaram chegando na região de Galópolis. Então, na verdade, eram mais do que 328 que estavam envolvidos lá com essa greve, mas esses foram os organizadores e logo os que pagaram o preço por essa mobilização de trabalhadores. Esses 28 que chegaram aqui na região de Galópolis, eles eram organizados politicamente. Então, eles tinham um ideal bastante consolidado, eles tinham ideais que hoje a gente claramente diria que são de esquerda, eles tinham essa orientação política quase próxima a um anarco-sindicalismo, assim, coisa que para a época estava se estruturando, né, nesse contexto também revolucionário, né, na Europa, e acaba chegando aqui no Brasil, através desses operários especificamente, acaba se desenvolvendo. Claro que caberia a gente fazer aqui uma parte que essa região onde hoje é Galópolis também tinha presença anteriormente de povos originários, né? Só que, infelizmente, como é de praxe em vários locais, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, é uma história que acaba sendo apagada, principalmente por conta do apagamento desses vestígios e, consequentemente, historiograficamente falando, né? É uma pena. Então, a gente diz que a história de Galópolis começa em 1894, quando esses operários chegam, mas, na verdade, é uma grande falácia. Seguindo, esses operários, quando eles chegam nessa região, imaginem vocês, Galópolis é um vale encaixado, então ele é cortado por um rio, esse rio, na verdade, é um arroio, é chamado Arroio Pinhal, e mais ao fundo desse arroio tem uma cascata. Essa cascata recebeu o nome de Cascata Véu de Noiva. Como eles já sabiam como era o processamento da lã, por já trabalharem com isso lá na Itália, eles decidiram criar também, reproduzir um lanifício na região, só que dessa vez de uma forma autogestionada. Então, eles criaram um formato de cooperativa, utilizando essa cascata como uma forma de gerar energia e movimentar os teares que recém tinham sido adquiridos. Eles começaram a trabalhar, tudo bem, tudo bom, até o momento em que, por conta da quantidade de oferta de produtos de lã nessa região nordeste do Rio Grande do Sul e em outras regiões também, acabou tendo uma competição um pouco desleal ali em relação a essa pequena cooperativa. Eles acabaram declarando falência, e aí entra um cara que acaba dando seu nome, né? Eu acho que é um pouco, né, especulativa essa frase. Mas é um cara que acaba sendo responsável também pelo nome dessa região. Chega o tal do Hércules Galó, né? Galópolis, então, vem de cidade de Galó, tanto quanto pretensioso, né? Mas quem foi o Hércules Galó? Ele era um cara que também é um imigrante italiano, só que diferentemente daqueles primeiros que vieram com a roupa do corpo para trabalhar e um ideal, ele já veio com recursos. O pai dele era proprietário de um lanifício lá na Itália. E aí, quando ele chega, ele decide investir, né? Aquela ideia do mito do europeu desbravador chegando para trazer o desenvolvimento e a civilização. Então, ele chega com um dinheiro e ele acaba adquirindo esse lanifício que pertencia àqueles operários grevistas da cidade de Schio.
Depois ele começa a desenvolver um negócio, ele faz sociedades com comerciantes muito conhecidos no Rio Grande do Sul, como é o caso do Chaves Barcelos, e vejam que eu falei que ia ser uma historinha, né? A gente vai se prolongando, se eu estiver indo muito além, vocês me parem, por favor. Mas basicamente, ele começa a investir, e os sócios dele começam a botar muito dinheiro também nesse lanifício, o negócio começa a crescer. Esse lanifício passa a receber um nome, que é o Lanifício São Pedro. Tanto que, imaginem vocês, que esse lanifício tem uma chaminé gigantesca, a maior edificação até pouco tempo atrás da região de Galópolis. E ela tem, se eu não estou enganada, inclusive acho que os meus conterrâneos de Galópolis vão me procurar, vão me caçar se essa informação estiver errada, mas aqui tudo indica cerca de 43 metros de altura, com 2 chaves cruzadas como o símbolo do lanifício, representando então, pasmem, os Chaves Barcelos, os sócios proprietários, e também o tal do São Pedro, né, que teria chaves dos portões do céu. O fato é que essas chaves não abriram, abriram algumas possibilidades para a vida de várias pessoas em Galópolis, mas um certo custo. Conforme esse lanifício foi se desenvolvendo, ele investiu numa política super paternalista, assim. Paternalista acho que é apelido, o negócio foi indo, foi deslanchando, ao passo em que a vida dos trabalhadores da Vila Operária, do entorno do lanifício que começou a se criar, se confundia com o próprio trabalho dentro do Parque Fabril. As pessoas eram super dependentes, né, obviamente, da questão do salário, mas também dependiam de todas essas práticas assistencialistas que o lanifício passou a disponibilizar. Fosse, então, desde um jardim de infância para deixar as crianças, a escola para quando eles saíssem do jardim de infância e tivessem um pouquinho maiores, para começar a aprender a ler, escrever e calcular, para logo assumir o lugar dos seus pais na fábrica. Eles tinham também desde uma farmácia, um ambulatório, Secos e Molhados, que era uma cooperativa de consumo, e, através de pesquisas que eu fiz junto com o pessoal do Ponto de Memória, Inventário Participativo de Galópolis, que eu gostaria, se possível, de apresentar um pouquinho melhor depois, a gente descobriu que talvez tenha sido criado em Galópolis o primeiro círculo operário brasileiro, em 1929. E aí a gente, acho que não cabe aqui, por conta do tempo, toda uma discussão o porquê do círculo operário, mas também tem por trás toda essa questão de manter as ideias segregadas em um espaço, impedir essa circulação de ideias e, consequentemente, tornar esses operários, que já se sabia que tinham um ideal, cada vez mais obedientes, né? Então, essa história, gente, Galópolis até hoje, se a gente for ver, historicamente, é uma região que sempre teve uma dependência muito grande, fosse na época da fábrica, das próprias políticas paternalistas, fosse, posteriormente, do poder público, ou, mais contemporaneamente, que é uma das questões que eu trato na minha dissertação, que é a questão da iniciativa privada, que é uma questão também que envolve a dependência da comunidade cada vez mais. Então, acho que se eu fosse falar, Galópolis é isso. Tem gente que morre de amores, tem gente que morre de ódios, e eu gosto das duas coisas, tanto dos amores quanto dos ódios. Vamos lá. Você falou que gosta das duas coisas, que é dos amores e dos ódios que as pessoas têm. Então acho que a gente já tá falando aqui de uma relação museológica, de uma relação, né, uma museologia social, que é o que a gente vai entrando na próxima pergunta, né? Eu só vou fazer um comentário de que, como um paulistano, eu sei muito bem o que é esse imigrante endinheirado, a lenda desse imigrante endinheirado, né? Eu acho que cada bairro de São Paulo tem o seu imigrante favorito, o seu imigrante chaveirinho. E eu achei interessante a história de Galópolis, assim, eu tinha olhado por cima. Eu falei, eu vou pra gravação, eu costumo ir pra gravação com um pouco de pesquisa, né, que não dá pra chegar aqui não sabendo de nada, mas também não aprofundo porque, né, a surpresa faz parte do processo, né. Então eu dei uma olhadinha pela cidade, achei muito interessante, eu realmente, assim, interessante. Se um dia tiver condições, estarei aí com vocês. Agora você contou um pouco da história da região,
dessas relações complicadas desde da fundação, né, da história, né, só a gente falar a história da cidade, né, e começar em 1800 e pouquinho, e das relações de família. De que forma te interessou a museologia social? Esse também é um tema bem sensível para mim, sabe? Vou te explicar por quê. Quando eu ainda estava no ensino médio, estudando, pasmem, no ensino médio Galópolis, eu comecei a estagiar dentro da divisão de museus do município de Caxias do Sul, porque Galópolis é um bairro, né? Na verdade, uma região administrativa de Caxias do Sul, mas como o pessoal tem essa questão de um senso de pertencimento tão forte que às vezes eles dizem, né, não, então a gente vai para Caxias, como se Galópolis não fizesse parte de Caxias do Sul quando tem que se deslocar. Mas quando eu estava estudando lá, eu comecei a estagiar nessa divisão de museus e, à época, eles tinham uma parceria com um instituto, né, uma instituição, que tinha surgido, então, na região de Galópolis há pouco tempo, relativamente pouco tempo. E, então, por conta da minha proximidade, eu fui deslocada para atuar lá como estagiária. E eu comecei a me aproximar dessas relações museais ainda muito jovem. Eu via muita coisa a qual me inspirava, mas eu também via muitas situações a qual eu gostaria de poder interferir mais. Essa instituição especificamente, que é o Instituto Hércules Galó, ela surgiu a partir do interesse dos descendentes do Hércules Galó em contar a história de Galópolis. E a gente percebe claramente, analisando essa expografia desse espaço que fica no casarão do Hércules Galó, mostra bem essa imponência da família, né? Nada mais é do que um recorte, uma interpretação da história a partir do ponto de vista do Hércules Galó e da sua família. E às vezes eu recebia pessoas da comunidade dentro desse museu que às vezes questionavam algumas coisas que estavam expostas ali. Ah, mas eu conheci essa história de uma maneira um pouco diferente. Por que eu não estou ali? Por que não tem foto da minha família ali? Por que é que, né, essas escolhas foram tomadas? Dentro da museologia a gente vive de escolhas, né? A gente escolhe o que expor, a gente escolhe o que apagar, não tem o que fazer. Mas esse museu especificamente, o Instituto Hércules Galó, ele surgiu para ser esse ambiente expográfico dentro de uma casa, não como ambiência, mas enfim, né, como um museu temático familiar, e ele acabou se expandindo a partir da atuação da museóloga Tânia Tonê. À época, uma profissional que realmente trabalhou em muitos projetos aqui na cidade de Caxias do Sul, e ela é muito, vale a pena conhecer um pouco do trabalho dela. Ela apresentou a proposta para os proprietários da instituição de criar um museu de território, um museu a céu aberto, fazendo essa ligação entre esse ambiente expográfico, esse núcleo expográfico interno, fechado em seus muros, com o restante da comunidade. Eu achei extremamente interessante. Olha que legal, será que seria uma possibilidade, então, da gente realmente estreitar os laços com essa comunidade que atribui os significados a esses patrimônios? Até que esse processo começou, né? Eu entendo, eu não estou aqui em uma posição de julgamento, né? Estou aqui falando da minha postura analítica como pesquisadora da área da museologia social. Mas estudando metodologicamente como foi feito esse processo de criação do Museu de Território, a gente percebe que o intuito dele, na verdade, foi criar um roteiro turístico, e não necessariamente uma ampliação do museu para abranger a comunidade. Então, por exemplo, eu consegui mapear ali ao longo das minhas pesquisas, que foram feitas 3 reuniões com a comunidade, com alguns espaços de memória, se assim a gente pode chamar, né, do bairro já pré-selecionados, em que a comunidade de fato acordou, disse que esses eram significativos e que eles poderiam fazer parte do museu de território. Mas eu sentia que faltava aquela parte da comunidade entender o que é um museu de território, da comunidade partir do zero, da indicação do que é uma referência cultural importante, de poder participar de todos os processos, de poder participar da pesquisa sobre isso, de ter a sua história envolvida ali, e também poder participar depois de um processo de constante reavaliação e ampliação. Mas o fato é que faltou um pouco, certo?
Infelizmente, a professora, a museóloga Tânia Tonella acabou falecendo precocemente, então imagino também que a intenção era dar continuidade, isso acabou não acontecendo. E a instituição não foi mais atrás desse processo. E aí eu senti essa necessidade de envolver, sabe? Quando tem aquela, nossa, tem uma mosquitinho ali no teu ouvido, gente, tem que envolver, tá errado isso aqui, tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar, né? E aí eu pensei, gente, não dá para continuar assim. Aí, à época, eu conversei com algumas pessoas da comunidade ali de Galópolis que também percebiam essa necessidade de ter mais protagonismo. E a gente decidiu criar um grupo ali, um coletivo, no intuito de desenvolver essa nova fase desse museu de território. Isso começou através da mobilização em torno da preservação de um prédio específico ali da comunidade, que era para virar um centro comunitário. Então, esse foi o nosso símbolo de lutas para iniciar, mas a gente sempre viu que a gente vai começar desse jeito, mas a gente vai chegar a várias outras referências culturais, que é o nosso real objetivo. A gente estruturou, a gente estudou pra caramba, a gente foi, nessa época eu já estava no mestrado, inclusive a professora Ana Carolina Gelmini de Faria, né, que atualmente faz parte da equipe técnica do IBRAM, ela me ajudou muito na hora da gente pensar em metodologias, métodos, práticas, e a gente acabou identificando a metodologia do inventário participativo como uma forma de aprofundar essas possibilidades. E assim a gente foi. Começamos, então, com o inventário participativo de Galópolis em 8 de março de 2022. Então, daqui a pouquinho a gente já está completando 3 anos. Estamos atualmente, né, no dia de hoje, aliás, terça-feira, agora nós tivemos o 70º, será que eu sei falar esse número certo? Vamos lá, 76º encontro do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis. A gente começou como coletivo, a gente foi reconhecido pelo IBRAM como ponto de memória, também temos reconhecimento como ponto de cultura, a gente já recebeu várias premiações e a gente continua com o nosso trabalho. E aí a gente conseguiu, e claro, né, é sempre necessário na ciência fazer uma autocrítica. Claro que a gente poderia fazer muito mais coisa, mas pensando que a gente tem pouco recurso, basicamente todo mundo trabalha voluntariamente, a maioria ali é uns 60 a mais que participa, sabe? A gente vai fazendo o que a gente pode, e a gente já conseguiu bastante coisa. Então, a museologia social para mim é uma paixão, na verdade, o que é um dos significados de protagonismo, de mobilização comunitária. E, historicamente, pensando em Galópolis, é uma forma de voltar o protagonismo, as rédeas da própria história da comunidade para suas mãos, sem necessariamente depender de externos, né? Sem necessariamente manter essa dependência que começou lá atrás com o Lanifício São Pedro. Bom, só queria relembrar aqui que em todos os episódios a gente começa com a museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. Este nada mais é uma provocação. Muita gente acha, na verdade quando a gente lê, dá com um sentido de afirmação, mas o nada mais é uma provocação, que dá a entender que é uma coisa simples, mas não. E quando a Giovana falando aqui, quando a gente fala de meio, não é à toa que aquela palavra tá ali na frase, o meio, é do em volta. A gente se fala muito em questão de preservar para comunicar, ou comunicar para continuar preservando, a ideia de que você vai ser, que a pessoa é um agente passivo, você vai chegar lá com a informação para ela, vai falar, eu tenho um prédio aqui atrás, uma chaminé de 43 metros, que ela é inteira, que ela é importante. Você coloca essa informação na sua cabeça de que ela é importante, e caso apareça alguma ideia de demolir ou fazer alguma coisa diferente ali, você vai lá e protege, mas não é assim. Tá muito mais ligado a uma questão de identidade, né, da pessoa, da relação da pessoa com aquele meio, não necessariamente o lugar onde ela nasceu, porque o lugar que ela cresceu, mas o lugar que ela tá inserido. Então são os meios de subversão do patrimônio. Eu aprendi esses dias. Eu já sabia o que era, mas eu entendi esses dias o que era a subversão do patrimônio. E é isso, eu achei essa história toda que Giovana contou aqui muito interessante, assim, é algo que, e também é algo que a gente vê
em repetidos processos, em repetidas histórias de pontos de memória, de inventário participativo. A gente identifica alguns padrões de histórias, né, de tipo, ó, desde o começo, tipo assim, daquele estralinho, tipo, peraí, há algo aqui, né, há um espírito locus, uma coisa aqui, até a pessoa se organizar, ir pra cima. A gente já trouxe vários coletivos aqui, eu acho que o último que a gente trouxe foi o Saracura Vai Vai, Mas, Giovana, você é professora, né, você é professora de história, né, e quero fazer uma pergunta. Além dessa relação de professora, né, de educadora, né, do sistema estadual, de que forma a educação está presente na sua vida além disso? Eu acho que a museologia social em si, o cerne dela, parte da educação. É um processo educativo por si, já nasce como um processo educativo. E é um processo educativo bem no sentido freiriano, dialógico, né? Se a gente fala, inclusive, que patrimônio, museu é sempre um conflito de interesses, é sempre um conflito de perspectivas, a educação também é. E assim a museologia também é. Então, eu acho que essa questão da educação ela é muito pertinente, e eu tive a minha primeira experiência com educação dentro dos museus, antes mesmo de ser professora. E eu levei muito disso, dessa educação museal, para dentro da escola. Eu acho que é uma das estratégias que eu utilizo, inclusive, como uma metodologia ativa em sala de aula, e que costuma trazer resultados bem interessantes. A gurizada costuma gostar. Isso. Todo mundo aqui tem uma história de quando estava na escola e teve uma excursão. Eu acho que além da excursão pro parque temático, né, que aqui em São Paulo era tudo Hop Hari ou então Play Center. Mas eu acho que a excursão pro museu, pro parque, né, é algo da construção mesmo. Eu acho que sair, ocupar território, se desbravar, ocupar a cidade faz parte da formação de cidadã, né? Você ter essa noção de ir, essa noção de estar, essa noção de o que são as coisas, assim, né, do que é o que te rodeia, eu acho que é algo fundamental para a construção de cidadania, construção de identidade mesmo. Agora que a gente já falou, deu essa pequena introdução, eu acho que seria interessante você falar como que surgiu essa ideia de utilizar as saídas a campo, né, como estratégia de apropriar o território mesmo, né, de apropriação das crianças, né, dos alunos se sentirem essa apropriação do território. E como que ela pode fazer essa conexão entre o aluno e o patrimônio? Sabe que eu comecei, na verdade, antes mesmo da escola, de ser professora dentro da escola, eu já tinha começado ali com um projeto de fazer caminhadas por Galópolis e trazer essas perspectivas que normalmente não estão numa história oficial, poder trazer gente da comunidade para poder falar também. E normalmente era gente da comunidade falando para a gente da comunidade, e a gente criava ali um círculo que era bem interessante. Isso principalmente através do inventário. Quando eu comecei em sala de aula, principalmente nos primeiro ano do ensino médio, sexto ano do ensino fundamental, que eu dou aula desde os pequenininhos até aqueles que têm o dobro da minha altura, coisa que não é muito difícil de ter. Para quem não está me enxergando, eu tenho 1,5 m praticamente, né? Haja tamanca para chegar à altura dessas crianças. Mas quando eu comecei a levar isso para dentro da escola, num primeiro momento a gente via uma resistência. Na verdade, uma resistência entre aspas. Por quê? Que criança, que adolescente não vai gostar de sair da escola para passear? Convenhamos. Mas a resistência que eu digo é a aprender mais sobre a história do bairro. Mas não aprender mais sobre a história do bairro sob aquela ideia de eu estou levando uma informação pronta. A historiografia diz isso. A instituição museal que temos aqui diz isso. E eu propunha, na verdade, uma metodologia muito próxima ao que nós trabalhamos no inventário participativo, de ensinar a pesquisar. E eles tinham todo esse trabalho de, primeiro, a gente vai fazer uma saída a campo, literalmente, a gente vai, dentro do tempo que nós tínhamos, a gente vai fazer caminhadas, mas a gente não vai passar especificamente naqueles pontos que tinham sido contemplados pelo Museu de Território. A gente vai passar por pontos que normalmente eles passam quando saem da parada do ponto de ônibus e vão até a escola. Depois a gente vai fazer o caminho que aqueles primeiros operários que moravam na Vila Operária faziam para chegar até a fábrica. Aí depois
A gente vai fazer aquela caminhada que os operários faziam quando saíam da fábrica e iam até o campo de futebol para jogar. E depois aquela caminhada que eles faziam para ir até a igreja, porque se não fosse para a igreja, eles seriam punidos, inclusive, dentro da fábrica. E aí a gente começou a construir essa ideia de que Galópolis não é esse lugar, assim, opressor somente, que tem um espaço para pessoas específicas, porque a gurizada, né, eu falo gurizada porque é muito, muito comum para mim, tá? Mas os alunos, os estudantes, eles não se sentiam parte daquilo. Primeiramente porque a escola não era identificada através do museu, e até pela comunidade não era vista assim, nossa, é um grande patrimônio. As crianças, elas achavam que patrimônio é uma coisa para gente velha e que tu tem que ter muito tempo de experiência para conseguir entender, apreciar e fazer parte daquilo. Eles não se sentiam como parte. E também porque nós recebemos nessas escolas estudantes de outras regiões. E aí sim que eles diziam, não, mas eu não moro aqui, por que eu estou fazendo isso? Aí até a gente começar a construir aquela ideia de um senso de comunidade. Não como comunidade uma coisa homogênea, mas comunidade com pessoas que compartilham um espaço e que convivem ali diariamente em diferentes contextos. E que a comunidade escolar é a comunidade de Galópolis, pô, foi um trabalhão, sabe? Então, quando nós fazíamos essas caminhadas, inclusive, tinha algumas oportunidades que eu trabalhava, inclusive em conjunto com o professor de geografia, a metodologia das cartografias afetivas. Então, eles saíam da escola e eles precisavam fazer um mapa, manualmente mesmo, ali na hora, indicando não necessariamente dentro de um modelo padrão ali de cartografia, mas era um mapa afetivo do que era importante para eles. Então, também, eles iriam dizer para mim, através dessas cartografias, desses mapas afetivos, o que era patrimônio para eles, o que deveria fazer parte de um museu de território. E aí começam a surgir essas outras referências que, inclusive, depois eu levei lá para o inventário para a gente mapear e pesquisar mais a fundo. Eles falavam do ponto de ônibus, eles falavam da praça, até porque no ensino médio tem uns que saem da escola à noite e vão lá aproveitar. Eles falavam da padaria, que eles passavam para comprar um pastel antes de ir para a escola. A crepioca, que quando eles ficavam para ficar no turno contrário da escola, eles iam lá almoçar. Então, várias coisas começaram a surgir e a gente pensa, né? Essas referências, elas não são referências para todo mundo, mas foram essas referências que fizeram ele se sentir parte de Galópolis. Então foi super interessante, foi um projeto maravilhoso, esse projeto de cartografias afetivas que a gente fez, e a gente foi dando continuidade, ao passo que, no ano seguinte, aqueles alunos que viam a gente fazendo esse projeto, eles já chegavam, Sora, a gente vai sair esse ano também, a gente vai passear esse ano também, e aí começou a se criar uma expectativa, então todo ano a gente vai trabalhando com as cartografias afetivas, e a gente também trabalha com o podcast Memórias de Galópolis, que é o podcast em que a gente seleciona um tema, dependendo dos componentes curriculares, que eu medio com eles, e esse tema, então, eles selecionam, eu ajudo a indicar algumas pessoas da comunidade que podem trazer, né, algumas informações, e eles vão dialogando entre as experiências que eles mesmos têm, as experiências que as pessoas da comunidade têm, e como isso foi se transformando territorialmente ao longo do tempo, e também afetivamente. Então, é uma proposta bem interessante, fica aí o convite para conhecer também um pouquinho do trabalho da gurizada com o podcast Memórias de Galópolis. Já estou fazendo meu jabá aqui, Gustavo, você me perdoe, viu? Tá liberado, pode. A gente vai deixar o link aqui na descrição, né? Já terminou o nosso podcast aqui, vai lá abaixo, passa o dedinho assim pra baixo, vai estar lá o link pro podcast, tá bom? E é isso, cara. Patrimônio é afeto. Por que é afeto? Porque ela vai afetar as pessoas de maneira diferente, né? Então, o ponto de ônibus ali, que pra gente é algo banal, pra alguém que significa alguma coisa. A pracinha, pra gente, que é o bando de adolescente fazendo bagunça, pra eles significa alguma coisa, né? Então, eu reconheço, assim, você falando sobre o começo dessas saídas pedagógicas, eu me reconheci um pouco. Eu sou de São Paulo, mas eu sou da periferia de São Paulo.
Eu sou de um bairro afastado, eu literalmente faço divisa com a cidade vizinha, e é um bairro chamado Guaianazes, e para caso alguém venha para São Paulo e encontrar aquelas vanzinhas do negócio de turismo, pede lá um guia turístico de São Paulo, que é o mapinha. Vocês vão abrir o mapinha lá, o meu bairro não aparece. O meu bairro, ele tá mais ou menos a uns 10 km da borda do mapa, né? Então, é basicamente isso. Então, e aqui em São Paulo a gente já tinha essa dificuldade de que do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, de que nós não temos história regional, né? A gente tem essa coisa de que São Paulo não tem história regional, porque São Paulo, a história de São Paulo é a história do Brasil. Aquela coisa que quem é de São Paulo praticamente sabe, né? Aquele jeito de colocar o bandeirante em qualquer lugar que, tipo assim, tem uma cidade no Brasil, você vai dar um jeito de botar um bandeirante lá. E isso, pra mim, eu cresci estudando história na escola, estudando em Guaianazes e nunca tendo contato com a história de Guaianazes, né? O pouco que eu tinha contato com a história do meu bairro é quando eu procurava. Até que teve um dia, numa jornada do patrimônio aqui, que um grupo que a gente já entrevistou aqui, que é o pessoal do CPDOC Guaianazes, que é um grupo que estuda, né, faz essa salvaguarda de memórias, tanto da cidade tanto de Guaianazes, quanto da cidade de Tiradentes, do Iguatemi, essa região mais fundão da Zona Leste. E eles fizeram um roteiro aqui no centro de Guaianazes. E eu fui. E foi a primeira vez que eu saí a campo, assim, e me senti pertencente àquele lugar que eu estava. Sempre fiz roteiro no centro, no Bexiga, em vários lugares de São Paulo, mas aquele dia foi o primeiro momento que eu me senti pertencente ao local. Foi uma sensação estranha. Foi boa, mas estranha ao mesmo tempo, estar sentindo aquilo ali da primeira vez, né? Então, só queria compartilhar esse relato mesmo. Esse roteiro, ele impactou na minha vida. Impactou, tanto que depois eu continuei, né? Fiz um processo de retomada, de estudar a história do meu bairro. E eu queria saber como você avalia o impacto dessas atividades no desenvolvimento dos estudantes, tanto na escola quanto na vida deles. Como é que você avalia? Eu achei sensacional o teu relato, Gustavo, porque eu percebo muito também dessa percepção que tu teve de não se sentir parte, de ter um olhar de estranhamento quando tu vai caminhar, que não é aquela caminhada utilitária que a gente tem no nosso dia a dia. Eu percebo muito isso, mas, por outro lado, essa mesma experiência que tu teve de conseguir entender a importância de pesquisar, ter vontade de pesquisar a partir dessa experiência, eu também vejo algumas dessas coisas acontecendo com os estudantes quando a gente trabalha com essa questão. Por exemplo, quando nós, através do inventário participativo, nós fizemos uma parceria com uma das escolas, aliás, nós fizemos uma parceria com duas das escolas que eu dou aula, né, que a gente, multifacetados que somos, precisamos trabalhar em mais de uma instituição de ensino, né, e a gente fez uma atividade voltada àquele primeiro prédio que eu comentei, prédio do Círculo Operário, que foi o nosso símbolo de lutas para iniciar, e era uma exposição justamente para chamar a atenção do poder público para a importância de voltar a ser um centro comunitário, de valorizar essa pluralidade, essa quase cacofonia, né, de significados que tinha por trás dessa edificação, e enfim, né, da importância também da participação comunitária nessa gestão desse patrimônio. Nós fizemos essas parcerias com as escolas, e parte dessa atividade, além de fazer a visita a essa exposição, que era literalmente no meio da praça, assim, de Galópolis, a gente levava a gurizada lá para visitar. Quem acompanhava eram os moradores que tinham tido toda uma experiência naquele prédio do Círculo, e aí a gente fazia uma atividade que era as janelas do Círculo. Como é que funcionava? A gurizada precisava escrever ou desenhar algo que fosse o futuro daquele prédio, o futuro daquele bem. Isso foi bem significativo, porque Galópolis é uma região em que majoritariamente nós temos uma população idosa. A gente tem, cronicamente, principalmente nos últimos anos, um êxodo da juventude cada vez maior, por conta da dificuldade em algumas oportunidades de trabalho, da própria valorização da juventude nessa região, e os jovens vão embora. Então,
eles perceberam que se eles tivessem voz para definir qual seria o futuro daquele espaço, e que naquele futuro, daquele espaço, teria um espaço para eles, quem sabe Galópolis realmente fosse um espaço que poderia, né? Falei muito espaço agora, mas quem sabe fosse um território que poderia abranger, que eles poderiam se sentir em casa, poderiam se adaptar melhor a esse território. Aí, qual era a atividade? Eles tinham que desenhar ou eles tinham que escrever esse futuro do prédio. E aí começou a surgir umas coisas maravilhosas. Imagine você, tinha os jovens que pediam, desde que fosse um cinema, que fosse uma biblioteca, uma sala de jogos, aí tinha sala para jogar Minecraft, tinha sala para jogar Free Fire, tinha gente que pedia piscina, tinha gente que pedia tabacaria. Basicamente, eles pediam aquilo que faltava em Galópolis. E foi uma forma também da gente ver a voz que a juventude tem e qual é o futuro que eles querem. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, né, dos estudantes, a gente tem que pensar também em construir as pontes para que eles mesmos construam os seus futuros, para que, mais uma vez, eles não precisem depender, assim como aconteceu anteriormente em Galópolis, de instituições, de empresas, familiares, para que eles tenham autonomia. E quando eles viram essa oportunidade de falar e expor ali o que eles gostariam, foi uma possibilidade deles verem que sim, eles têm voz e que eles podem lutar não só pelo patrimônio, mas por todos os outros interesses e objetivos que eles terão na vida adulta. Então a gente começou a trabalhar com essa ideia de protagonismo juvenil, dentro das escolas, quais são os objetivos, o que essa gurizada quer, o que está faltando para essa gurizada. E aí a gente começou a ir atrás, e aí a gente começou a mobilizar, por exemplo, a gente reativou os grêmios estudantis, a gente começou a realmente fazer com que eles também se mobilizassem e criassem estratégias, assim como a gente fez ali para chamar a atenção do poder público como uma exposição, a chamar a atenção daquilo, seja da direção, seja do município, seja do estado, chamar a atenção para aquilo que é necessário e é essencial para esse desenvolvimento deles. Acho que foi bem interessante. Você falou pra mim aqui que dá aulas pra todas as turmas, desde a galera pequenininha até os altões, e eu vi até um story seu esses dias do menino agradecendo, e eu falei, caramba, olha. E me surgiu uma coisa aqui que eu queria encaixar aqui nessa pauta, que eu acho fundamental, porque na sua fala aqui eu entendi essa formação cidadã, essa formação de direitos, essa formação de ocupar, de reivindicar, essa ânsia de ter algo que não se possui, essa ânsia de lutar por algo que, né, eu não esperava nada menos de uma cidade que surgiu de uma cooperativa. Recentemente, há alguns anos, tivemos a reforma do ensino médio, né, em que matérias como a sua, que é de história, não se tornaram mais obrigatórias. E tiveram uma introdução dos formulários de itinerários formativos, se eu não me engano, que é assim que fala. Eu não sou dessa época, eu terminei o ensino médio antes, mas eu fiz história, fiz licenciatura, então quando eu estava no final da minha faculdade, eu peguei bem essa transição do novo ensino médio. Então, a disciplina que você aplica no ensino médio já não é mais obrigatória. E eu acho que no ensino médio, né, tem toda aquela questão da formação cidadã, e eu acho que é um momento muito importante, assim, de escolhas do adolescente, né? Como você acha que impacta essa reforma no ensino médio, a matéria de história não sendo obrigatória, não só história, mas também sociologia, outras matérias assim de formação cidadã? Eu tô muito batendo nessa tecla de formação cidadã, tô parecendo alguém da moral cívica aqui, não, longe de mim, mas entendeu a minha pergunta? A gente usa esse conceito de também formação cidadã numa perspectiva freiriana, Gustavo, eu entendi. Eu experienciei, eu comecei a dar aula na rede pública justamente no ano que começou a ser implementada essas principais mudanças do novo ensino médio. Então, assim, eu peguei bem essa transição. Aqueles alunos que tinham 2 períodos de história por semana, que já era bastante, aí passou para 1,
Aí a gente passou por uma situação de, quem sabe, nem ter a disciplina de história e outras disciplinas de ciências humanas ali, sociais aplicadas. E aí a gente começa a passar por uma reflexão, né? Eu também faço parte do Sindicato dos Professores aqui do Rio Grande do Sul, então, como uma pessoa sindicalizada, né, uma profissional da educação sindicalizada, eu também sempre preciso me posicionar de forma crítica quando a gente percebe que claramente é um ataque, não só à possibilidade de futuro dos estudantes, mas também a qualidade de ensino, a qualidade de trabalho, né, para as pessoas que dependem disso. Então, falando isso, como literalmente uma plaquinha, para quem não está vendo, estou segurando aqui, ó, o Revoga o Novo Ensino Médio, bem grandão aqui, falo isso como uma pessoa que percebeu como decaiu muito a possibilidade da gente ter um ambiente reflexivo. Eu vou dizer que as disciplinas básicas, elas são essenciais. A gente não pode tirar disciplinas básicas para acrescentar itinerários formativos que sequer lhes oferecem uma ementa para tu saber o que vai ser tratado. Eu vou falar de uma experiência bem pessoal que eu tive e eu fui subversiva. Como é que funcionou? No ano passado, eu tinha um período de história na turma 302, terceiro ano do ensino médio. Alô, turma 302 que está nos escutando. E eu tinha, em contraposição a esse um período de história, 3 períodos da disciplina de Juventudes e Desenvolvimento Pessoal. E aí eu pensei, gente, o que é que eu vou aprontar, o que eu vou planejar para trabalhar um ano inteiro, 3 períodos por semana com essa gurizada? E aí eu fui ler a ementa que o governo do estado do Rio Grande do Sul nos disponibilizou, né? A gente tem também, cada estado tem autonomia em fazer as reformulações necessárias, né, dentro da BNCC, de acordo com o novo ensino médio. E o governo do estado, gente, é de chorar. A gente abriu o caderno, assim, de trilhas de aprofundamento, que aqui a gente chama dessa forma, trilha de aprofundamento, e a ementa, para pelo menos falar o que era essa disciplina, tinha meia página. E o resto eram algumas sugestões de trabalho que, assim, a gente até poderia viabilizar, mas ainda faltava muito, assim, de uma formação, de um aprofundamento teórico. Como que a gente vai, o que que a gente quer trabalhar de verdade com isso? E aí, o que que eu pensei? Bom, já que estamos aqui nesse ambiente falando de juventudes e desenvolvimento pessoal, por que não juntar com a questão do patrimônio? E aí, nós fizemos justamente esse trabalho que eu comentei anteriormente da terceira temporada do podcast Memórias de Galópolis. Estávamos falando em juventude, estávamos falando em território, e a gente decidiu fazer esse encontro de gerações. A gente chamava o pessoal, não necessariamente, né, com mais idade, mas de diferentes faixas etárias que vivenciaram o território de Galópolis, que os alunos estão vivenciando atualmente, para a gente poder entender quais as transformações que esse território viveu e quais as transformações que a juventude viveu em Galópolis. Então, saiu resultados, assim, né, não vou puxar também a brasa pro meu assado, mas eu fiquei bastante chocada, inclusive, com alguns resultados. Por exemplo, aqui a gente recebe vários alunos que são imigrantes. Nós temos, inclusive, eu tinha nessa turma um estudante que era venezuelano. E foi muito interessante, porque imagina, né, esse menino, ele era magrinho, alto pra caramba, e ele sentado do lado de uma senhorinha, assim, baixinha, magrinha, e essa senhorinha contando para ele que na época ela trabalhava na fábrica, e para trabalhar na fábrica, ela precisava fazer parte do apostolado da oração, que obrigava que ela tivesse um filho por ano. E esse menino ficou chocado, ele chegou depois para mim, Sora, como assim que isso existiu há tão pouco tempo atrás? Então, eles conseguiram perceber essas transformações que aconteceram no território, mas também na vida desses sujeitos históricos que se transformaram ao longo do tempo. E como eles também, nesse podcast, tinham um espaço para falar sobre as experiências deles, eles também se colocaram como sujeitos históricos desse território. E aí foi muito legal, porque eles realmente conversavam, não era assim uma entrevista, tá, eu tô aqui só para perguntar, eu também vou me inserir como parte disso tudo. E aí também a senhorinha veio me falar depois, que menino querido, como é que era o nome dele mesmo?
Mas um amor, assim, uma coisa maravilhosa. E aí depois saiu no jornal, eles ficaram super felizes que eles apareceram no jornal, imagina, saiu na capa do principal jornal da cidade, que é isso? Eles se sentiram, assim. E vários agora voltam para a escola, eles vêm, já se formaram, né, mas eles vêm pegar os seus atestados, né, de escolaridade, e eles contam: "Ah, Sora, legal, né, ainda, ó, tenho guardado ainda o jornal, tenho", mostro sempre, né, quando o pessoal vem visitar lá em casa. Mas foi bem legal, bem interessante. Essa é uma experiência mesmo que eu acho que ela justifica um pouco essa questão da relação com o novo ensino médio, que realmente, se a gente for ver, ele dificulta muito a possibilidade de alcançar algumas oportunidades que estudantes de redes particulares, se a gente for comparar, conseguem alcançar com maior facilidade, justamente porque conseguem aprofundar temas para depois ingressar em um vestibular e por aí vai. Mas, por outro lado, se a gente pudesse trabalhar de fato, com mais tempo e aprofundamento, as trilhas que esses itinerários formativos que são ofertados, a gente também teria resultados interessantes. Só que não nos é dada a devida estrutura e o básico para a gente poder trabalhar isso bem. Então, realmente, falta isso. É uma grande oportunidade, teoricamente. Na prática, falta muito para a gente chegar lá. Infelizmente, faz parte da nossa história. Nós, como educadores, nós, como agentes da educação, agentes, assim, comer pelas beiradas, né? Fazem algo com a gente tem que ir lá e dar o nosso jeito de continuar o nosso trabalho, né? Eu fui minha formação em licenciatura, né? Eu não me tornei professor por uma série de coisas aí, mas eu tenho praticamente todo mundo que me acompanhou na formação são professores hoje em dia, e eu acompanho a vida deles, acompanho de colegas também, e gente, é isso, é comer pela beirada e trabalhando em situações. Não era para ser assim, mas a conjuntura nos impõe essas coisas, né? Então faz parte da nossa resistência, né? E não só o ataque, assim, o Brasil precisava assim de uma reforma no seu ensino, mas não desse jeito, né? Meio complicado. Mas também é fruto do tempo de quando ela foi feita, né? Mas aí, Lulinha, quando você tava lá em 2022, a gente cobrou isso. Você falou que ia fazer algo sobre, né? Estamos aguardando aqui, ó. Estamos indo para 2026. Estamos no novo ensino médio que de nada novo tem. Então vamos revisar isso aí. Estamos precisando. Não é? É isso mesmo. E os ataques continuam aqui em São Paulo também. A gente viu recentemente, nossa, que vitória. Mas que vitória foi lá no Pará, a revogação da lei que eles queriam colocar para estudantes quilombolas e estudantes indígenas aula em EAD. Gente, eu não lembro, eu não consigo pegar aqui agora qual era o projeto de lei, mas a luta indígena, né, os povos indígenas descendo o rio para chegar em Belém, ocupar a praça e fazer essa revogação, gente, foi uma luta incrível. Eu acho que assim é algo que a gente tem que guardar dentro do nosso coração para levar para a história o que foi feito lá no Pará, e a gente tem que usar como referência, né? Que é sistemático os ataques, e esses ataques continuarão, né? A gente entende, a gente sabe qual, ao fim e ao cabo, qual que é o projeto de limar essa educação crítica, essa educação freiriana, que não tem Paulo Freire nas escolas, tá, gente? Se você ouve falar de que o Paulo Freire acabou com as escolas brasileiras, não tem. Tem lá, aqui em São Paulo a gente tem nas escolas estaduais, técnicas estaduais, as ETECs, a Semana Paulo Freire, que é toda vez que é uma semana que o pessoal, que as salas têm que se juntar e fazer algum tipo de projeto para apresentar, tipo uma semana científica, né? Um projeto de educação, mas é só disso que tem, né? É só essa semana Paulo Freire que tem nas ETECs de São Paulo, que inclusive até que nem é da Secretaria de Educação, é da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E se a escola brasileira mesmo fosse um pouquinho freiriana, eu acho que ainda estava muito mais à frente do que está hoje, mas é isso, é a gente mirar no exemplo do pessoal do Pará,
mirar no exemplo da Giovana que ela apresentou pra gente aqui e continuar. Ó, Giovana que é que se falou aqui que pertence ao sindicato, vamos se organizar pra tentar continuar a luta, que não tem jeito, né? Se a gente ficar só passivo, só ficar só observando o que acontece, ao fim e ao cabo, quem vai ser limado somos nós, né? Mas é isso, obrigado pela conversa. Eu só queria fazer uma última pergunta, né? Antes da última pergunta, uma última pergunta antes da última pergunta, né? Que você falou sobre o caso do aluno venezuelano que conversou com a senhorinha. Como você lidar, né? A gente hoje em dia tem muito essa questão de a geração Z, a Millennium, a geração Alpha tá começando, e você desenvolveu projetos assim de que pessoas de gerações completamente diferentes tiveram esse choque, né? Tanto que você fez né, você relatou um desses momentos aqui. Como é que você lidar com esse choque? Como você gerencia esses atritos entre as gerações? Olha, Gustavo, eu vou te dizer que eu não sei se tem uma receita de bolo para isso não, sabe? Cada situação é muito complexa e específica. Então, assim, é aquele negócio. Quando a gente é professora é profissional da educação, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Então, a gente tem que aprender que a gente tem que acabar com aquela ideia de que tudo que é novo é ruim. A gente tem que desmistificar essa coisa de que a juventude não quer nada com nada. A gente ouve muito, e assim, gente, sala de professor, peço desculpa aos meus colegas que talvez me escutem aqui, Deus me livre, eu não falei isso, mas, gente, sala de professor é o lugar que a gente escuta cada coisa. É nesse lugar que a gente tem que começar a desconstruir, inclusive, essa ideia de que a juventude está aí porque não quer nada com nada. É aquela galera que está aí vindo só para incomodar. Poxa, sabe, gente? A juventude é juventude. A juventude era juventude 50 anos atrás. Mudou as formas como elas se relacionam com as coisas, com certeza, porque o contexto em que elas estão inseridas se transformou. E esse contexto foi sendo transformado não somente pelas juventudes, mas também pelo pessoal adulto. Então, todo mundo tem uma parcela de culpa se não está gostando do que o pessoal vai falar pra gente, tá? Mas a gente tem que escutar. Eu acho que o ambiente da escola e do patrimônio e dos museus, da educação como um todo, precisa ser um ambiente de escuta. Um ambiente de escuta e um ambiente de afeto e de acolhimento, da gente acolher essas diferenças e da gente usar elas ao favor. Então, às vezes o choque de realidade, ele é necessário, que nem aconteceu nesse caso que eu falei. E é uma das estratégias que eu utilizo, por exemplo, né? Chegar e falar para ele, gente, a vida nem sempre foi como ela é hoje. Eu acho que essa é uma das coisas interessantes da história, né? A gente poder recuperar essas diferentes experiências ao longo do tempo. A vida nem sempre foi como ela é hoje. Vocês vão sobreviver sem o celular durante algumas horas, sim. Estamos aqui na polêmica da PL 15.100 de 2025. Vocês vão sobreviver assim como eu sobrevivi, assim como os outros profs sobreviveram e os pais de vocês também. E vocês vão aprender com essa transformação. Porque, da mesma forma que os pais de vocês viveram essa transformação, vocês vão ter que aprender com isso também. É a terapia do choque mesmo, só que é a terapia do choque do lado positivo, né? A gente tem que sempre usar a favor nas mediações. E é aquela coisa, né? Se nós queremos uma educação que ela seja emancipadora, não é dentro daquela ideia das quatro paredes, uma educação bancária que a gente tem que ficar. É aquela questão, realmente, do afeto, do significado e dessa construção de uma relação entre docentes, entre discentes e o entorno, que é o que constrói ambos. É aquela coisa. Desde a Grécia Antiga já tem textos reclamando da geração seguinte, né? Então, bom, Giovana falou tudo. Bom, para a gente encerrar então esse episódio, já falamos bastante das saídas pedagógicas, das funções, dos atritos, de tudo. Mas caso nosso querido ouvinte tal que ocupa um território e pensa, acho que isso é uma estratégia boa para eu replicar nesse meu território aqui.
Eu, aqui em Guaianazes, acho que saída pedagógica é algo interessante para eu trabalhar com crianças, alunos, até mesmo com adultos, idosos aqui do bairro. Qual dica você tem para dar para essas pessoas? Primeiramente, a gente tem que conhecer muito bem essas visões que existem em torno do próprio território. Sair daquela ideia de que a percepção que eu tenho é a percepção que os estudantes vão ter, que os adultos vão ter, que os idosos vão ter, que qualquer grupo vai ter. A gente tem sempre uma multiplicidade, né, dessas experiências, dessas interpretações, que por vezes, horas são muito boas, por vezes são traumáticas, e a gente não pode apagar nenhuma dessas interpretações na hora de trabalhar. Tem que, na verdade, criar essa experiência, essa possibilidade de experienciar ambas as coisas, tanto as coisas positivas quanto negativas que existem dentro desse território. E sempre trabalhar com essa ideia dialógica, né? De ser um espaço aberto para que as pessoas possam se comunicar, possam expor aquilo que acreditam, aquilo que pensam, e possam se enxergar ali dentro a ponto de valorizar aquilo que já teve, mas também propor mudanças para que no futuro se aprimore aquilo que ainda precisa ser melhor desenvolvido. Então, como eu falei anteriormente, assim, gente, não tem receita de bolo. Cada território tem a sua especificidade. O que existem são metodologias ativas que a gente precisa e deve utilizar para poder engajar essas diferentes realidades que vivem no mesmo meio. Então, o pessoal já pegou essa dica, mas se quiser tirar mais alguma dúvida, se quiser falar com você, tirar alguma dúvida, te perguntar alguma coisa, eles podem entrar em contato como? Pode entrar em contato através do meu Instagram, é o @giovanaerlo, assim como deve estar aqui na descrição do episódio. E vocês também podem entrar em contato através do projeto que eu ajudo a coordenar aqui em Galópolis, que é o @inventário Galópolis, aqui do nosso ponto de memória. Vai ser um prazer recebê-los quando vierem para cá, se vierem para cá, se não vierem também fica aí o convite, viu, pessoal? Maravilha, então agora, terminando nosso episódio, vamos para as indicações. Então é isso, então no nosso momento das indicações, eu queria começar a fazer uma indicação aqui, como a gente falou de um tema operário, de um tema de fábricas aqui, eu acho interessante divulgar um grupo que eu acho muito interessante. São duas, assim, é um grupo, foi o que ali tem duas amigas minhas, assim, uma que foi minha professora no curso de guia de turismo, a Rosana, e tem uma amiga minha que é do Museu de Futebol, a Ellen, um beijo para as duas. E elas estão no grupo que é o Brás de Todo Mundo, que é o bairro do Brás, aqui em São Paulo, que começa com um bairro operário, né? Por muito tempo foi um bairro operário, foi o bairro onde nasceu o Dr. Áuzio Varela, do Dr. Drauzio, né? Eu caí nessa fake news do Áuzio, né? Mas é Dr. Drauzio Varela. E tem toda uma memória não só italiana, mas também imigrante. E aí hoje em dia das igrejas que se instalaram lá, e elas fazem toda uma problematização, elas ocupam um território, então vou indicar elas aqui, o Brás de Todo Mundo. Você pode seguir no Instagram, Brás de Todo Mundo, tudo junto. Vou também deixar lá na indicação. Falando de territórios também, reforçar algumas indicações antigas aqui, que é do pessoal do Saracura, movimento Saracura Vai. Também vou deixar o Instagram deles aqui, que eles estão na luta, porque um contexto bem rápido, assim, no bairro do Bexiga, foram fazer uma estação de metrô, acharam vestígios arqueológicos de um quilombo, e pararam para fazer as investigações arqueológicas. Acabou que não deu tempo do metrô ser escavado, e o Tatuzão passou direto. O governador Tarcísio, ele quer cancelar, né, quer tirar essa estação. Mas agora a luta do pessoal do Saracura é, além de ter o lugar de memória ali, o memorial do Saracura, também ter a estação, né? Porque nunca foi intuito deles não ter a estação, de parar totalmente as escavações. Elas querem a estação ali de metrô, mas teve todas essas... A gente tem um episódio aqui sobre, se vocês quiserem pode ouvir lá. E também do pessoal do Memória Carandiru, que eles ocupam o território ali
do que hoje é o Parque da Juventude, mas antes era a Casa de Detenção de São Paulo, eu Memória Carandiru, vou deixar o link aqui também deles, e eles sempre estão fazendo roteiros de memória dentro do parque, lá tem... Dentro do grupo eles têm pessoas que são egressas do sistema prisional, inclusive um sobrevivente do massacre do Carandiru que tá lá fazendo trabalho no território. Então, vou pedir desculpa para vocês de ser indicações muito paulistanas, né? Prometo que num próximo episódio eu trago também de fora, tá bem? Vou fazer a indicação, então vou passar agora para Giovana fazer a indicação dela. Já que a gente falou bastante, Gustavo, sobre essa questão do patrimônio industrial, dessas reminiscências, dessas dinâmicas industriais e as consequências disso para o território ao longo do tempo, a minha indicação é para que todos conheçam o trabalho do TIC Brasil, que é o Comitê Nacional pela Conservação do Patrimônio Industrial, a qual eu fico muito honrada, porque eu fui convidada para fazer parte da diretoria agora até 2027, e a gente está desenvolvendo várias atividades, a gente vai desenvolver várias atividades ao longo desse ano, e especificamente, e tem uma vinculação do TIC, que é o Laboratório de Estudos de Histórias do Mundo do Trabalho, que já teve uma relação ali com o CPDOC da FGV, mas atualmente faz parte ali do Instituto de História da UFRJ, e é muito interessante porque, inclusive, a partir do site oficial do TIC, você conhece um pouquinho mais sobre essas atividades, e eles divulgam sistematicamente artigos curtinhos, que inclusive é uma sugestão para a gente trabalhar em sala de aula, sobre espaços da memória do trabalho e do trabalhador no Brasil como um todo. Então fica aí o convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade do mundo do trabalho e dos trabalhadores e essa diversidade, né, de referências culturais industriais que a gente tem aqui dentro do contexto brasileiro. Maravilha, as indicações feitas aqui, todos os links que eu consegui eu vou deixar na descrição, né, na ordem que foram falados aqui. Agradecer agora a presença de Giovana, ela que se dispôs a estar com a gente aqui. Infelizmente as meninas não puderam estar na gravação, então um beijo gigantesco para a Juliana Gueiros e para a Marina Gouveia, e que na próxima gravação possamos estar os três aqui para conversar um pouco mais, e que Giovana também volte aqui para falar de outros assuntos também, que eu sei que ela tem outros assuntos a serem conversados aí. Aproveitando Giovana do Rio Grande do Sul, eu não conheço Caxias do Sul, mas vou deixar minhas indicações para Porto Alegre. Se for para Porto Alegre, passe na frente, não tem como visitar o Dopinha. Tem uma história muito interessante de Dopinha, um centro de repressão da ditadura que virou Airbnb. Pesquise lá. Visite também o que a gente chama de Rua da Praia, eu não sei como é que é o nome agora, mas tem a sede da antiga editora Globo lá, que eu acho bem interessante. E como um X coração, se você for carnívoro, né? Se você come carne, vai lá e come um X coração. É isso. Então, Giovana, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite, por ter gravado com a gente hoje. Foi um prazer estar aqui, Gustavo, foi ótimo, me diverti horrores, falei o que podia e o que não podia. Gente, vocês que me desculpem, mas foi ótimo. Agradeço também a Ju, a Mari, embora não estejam aqui presentes, agradeço também o convite, né, sei que também partiu delas. E, se possível, estarei aqui em breve e parabenizo também o trabalho de vocês, que é sensacional. É isso, um beijo para as duas. Volte, Giovana, pra gente conversar mais. Então, é isso, vamos encerrando o episódio por aqui. Qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente lá. Entre em contato com a Gi também. Siga todas as páginas que a gente colocou aqui. E um beijo e aos museus. E o território de Galópolis seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!